Todos nós, brasileiros, temos em nossas despensas algum produto da Nestlé. Tendo isso em mente, uma pergunta vem à tona: como essa empresa consegue estar tão presente no nosso dia a dia? Essa questão está ligada à enorme estratégia para dominar o mercado e fazer o consumidor sentir a necessidade de comprar os produtos dessa empresa. Além da Nestlé ser uma marca gigante, é uma empresa que divide o mercado global de alimentos em uma situação de oligopólio com outras empresas. A Nestlé, assim como qualquer outra empresa, tem como objetivo o lucro, e ela sempre vai utilizar de estratégias para fazer você comprar os seus produtos, criando uma necessidade que não existe. Porém, que te traz uma dúvida: se você deve ou não comprar o produto. Agora, imagine que você está em um mercado e por algum motivo passa pelo corredor dos doces. Automaticamente você vai sentir a necessidade de comprar algo, mesmo que não tenha vontade nenhuma. A Nestlé, assim como outras empresas, utiliza as estratégias mais obscuras para causar a necessidade no consumidor. Outro exemplo que podemos usar é de um casal que acaba de ter seu primeiro filho, e quando a mãe começa a amamentar seu bebê, aparecem algumas preocupações relacionadas à saúde do seu filho. Porém, através da necessidade que a empresa cria nesses pais, esse casal comprará um leite em pó para alimentar seu filho, mesmo que saibam que o leite materno é muito mais importante para o desenvolvimento da criança. Porém, neste caso, a Nestlé teve como seu principal obstáculo peitos saudáveis, que conseguiam alimentar os bebês de forma eficiente. Mas para isso, as empresas sempre arrumam soluções e a Nestlé não é diferente, e teve uma brilhante ideia. Henri Nestlé nasceu em Frankfurt, na Alemanha. Foi o 11º dos 14 filhos de Johann Nestlé e de Ana Maria Catarina. Henri Nestlé, por tradição, herdou o negócio de seu pai e tornou-se primeiramente um vidraceiro, então um xenguense. Porém, sua vida começou a mudar quando decidiu se empenhar durante 4 anos em aprendizado com um senhor chamado Stein, que era um proprietário de uma farmácia local, se tornando oficialmente autorizado a prescrever receitas médicas, fazer experiências químicas e até vender medicamentos. Naquela época, as mortes de crianças eram muito altas devido à desnutrição e deficiências alimentares. Problema este que assolava inclusive na própria família de Henri, que havia perdido diversos familiares. Então Henri Nestlé passou a trabalhar de forma incansável em uma fórmula para ajudar neste combate à desnutrição infantil. A sua ideia era conseguir um alimento que fosse barato, fácil de estocar e que pudesse fornecer uma gama básica de nutrientes. Ele então chegou a uma combinação de leite de vaca com a farinha de trigo e açúcar, para substituir o leite materno para as crianças que rejeitavam o leite de suas mães. Neste período, Henri teve uma aproximação industrial com seu amigo e cientista em nutrição humana, Jean, que havia conseguido retirar ácidos e amido da farinha de trigo, de difícil digestão pelos bebês, permitindo que este pó pudesse ser preparado adicionando apenas água. A partir dessa nova formulação, em 1886, Henri deu início então o verdadeiro início da empresa Nestlé, quando a primeira fábrica europeia de leite condensado foi inaugurada. Logo ao inaugurar, seus casos de sucessos não foram escassos. Já nas primeiras unidades, esse produto salvou a vida do filho de um vizinho, e essa vocação pela nutrição de qualidade alavancou ainda mais seu volumoso ímpeto empreendedor. Aos poucos, a agora empresa Nestlé não só conquistava novos clientes, como mantinha um rigoroso controle de qualidade de seus produtos. Todos os esforços eram pensados para tornar a produção cada vez maior e mais higiênica, com foco na saúde dos consumidores. O sucesso comercial foi uma questão de tempo, e alguns anos depois, a empresa já tinha uma estrutura fabril consolidada e conquistava outros países na Europa, como a Alemanha, França e também conquistou o Reino Unido.
onde ela construiu uma nova fábrica. Dentro de aproximadamente 5 anos, a invenção já havia ultrapassado fronteiras marítimas e estava sendo enviada para nações nas Américas, assim como para a Austrália. Apesar de ser um produto que vendia muitas unidades, a farinha láctea tinha uma margem de lucro muito pequena, fazendo com que Henry buscasse por novas alternativas. Ele decidiu então investir na produção de leite condensado, um produto que fazia muito sucesso na época, principalmente por poder ser estocado por longos períodos de tempo e ser uma fonte robusta de energia. O leite condensado na época era o principal produto de outra empresa suíça, a Anglo-Suisse, que dominava o mercado na ocasião e que havia sido fundada, coincidentemente, no mesmo ano que a Nestlé. Devido à existência de um suprimento considerável de leite e açúcar para a Nestlé, a decisão de investir no leite condensado foi totalmente acertada do ponto de vista comercial, pois aproveitava uma parte significativa da estrutura já estabelecida. O famoso símbolo, que é reconhecido por praticamente todos nós brasileiros, começou a ser idealizado no ano de 1868, quando Henry Nestlé, percebendo o potencial do produto e com uma visão nítida de crescimento, tratou-se de registrar a marca Nestlé, uma postura rara nos empresários da época. O primeiro logotipo foi baseado no brasão da família Nestlé. Era composto por um escudo tradicional, no qual em seu centro havia a representação de um pássaro empoleirado em um ninho, e na parte superior foi desenhado um capacete de metal. No entanto, este logotipo foi utilizado pela empresa por apenas 2 anos. Após este período, foi elaborado o emblema que serviu como base para a marca que se mantém até os dias atuais. O famoso símbolo apresentava uma imagem do ninho com 4 pássaros, em um desenho bem detalhado, onde os galhos e folhas do carvalho podiam ser vistos. Anos depois, em 1984, o emblema foi ainda mais simplificado. Agora havia apenas 2 filhotes, em vez de 3, e toda a imagem parecia mais moderna e estilizada. O logotipo, que é mantido até hoje, sem grandes alterações, tem por trás de si um significado que é o lema da empresa. O desenho simboliza o processo de alimentação. O pássaro, mãe, trazia comida para seus filhotes. Isso tem a ver com que a empresa no setor de alimentos, e em particular com alimentos para bebê. Por outro lado, o logotipo contém associações com o amor e carinho, que inspiram confiança subconscientemente nos seus consumidores. Durante os primeiros anos da empresa, circulavam boatos de que era comum a Nestlé promover seu leite em pó como uma alternativa melhorada ao leite materno. Ao introduzir o leite ninho no continente africano, por exemplo, as imagens promocionais apresentavam jovens vestidas como enfermeiras, associando o leite ninho à ideia de medicamento e destacando sua suposta vantagem em relação ao leite materno. Devido ao alto custo, o produto era frequentemente diluído e, em algumas ocasiões, distribuído em quantidades controladas como uma forma de criar uma preferência e possivelmente uma dependência. No entanto, todas essas informações nunca foram confirmadas por meio de estudos ou fontes confiáveis e, portanto, não há certeza de que esses eventos tenham realmente ocorrido. No ano de 1876, a Nestlé desembarcou em terras brasileiras, com a fundação de sua primeira fábrica na pacata cidade de Araras, no estado de São Paulo. A empresa suíça trazia consigo uma promessa de sabor e qualidade. Seu foco inicial era a produção de leite condensado e leite em pó, ingredientes que logo conquistaram o paladar dos brasileiros. Ao longo do tempo, a Nestlé mostrou-se uma verdadeira mestra da inovação. Em 1921, surgiu o leite moça, uma lata de leite condensado que se tornou um verdadeiro ícone. O produto conquistou gerações e logo encontrou seu lugar em receitas tradicionais, como o famoso brigadeiro, conquistando um espaço cativo nas cozinhas brasileiras. Mas a história de sucesso da Nestlé não parou por aí. Em 1930, o Brasil foi agraciado com o Nescau, um achocolatado em pó que rapidamente se tornou o queridinho das crianças e dos adultos também. A Nestlé não se contentava em conquistar apenas os paladares. Ela também buscava ampliar suas operações e expandir seus horizontes.
Com isso em mente, a empresa construiu novas fábricas em diferentes estados brasileiros, levando seus produtos e sua tradição para todo o país. A cada nova unidade, mais brasileiros se acostumavam com o sabor e a qualidade dos produtos Nestlé. Em sua jornada pelo Brasil, a Nestlé também buscou parcerias estratégicas. Em 1998, a empresa adquiriu a Garoto, uma conhecida fabricante de chocolates brasileiras. Com essa união, a oferta de produtos se multiplicou e os chocolates da Nestlé ganharam ainda mais destaque nas prateleiras. A preocupação com o futuro do planeta também faz parte da trajetória da Nestlé no Brasil. A empresa se empenhou em projetos de sustentabilidade, buscando reduzir o consumo de água e energia em suas fábricas, apoiando programas de agricultura sustentável e promovendo embalagens mais amigas ao meio ambiente. E você, conte pra gente, você é um consumidor dos produtos dessa gigante empresa mundial? Conte para nós nos comentários. Inscreva-se e ative as notificações, para aprendermos juntos tudo o que não é contado sobre as grandes empresas do Brasil e do mundo. Somos o Trio de Negócios.